Esse é o 19º episódio do Cult. Eu sou Eu o sou o Chinelo. Chinelo. Por quê? Deixa eu ser o Chinelo. Este é o 19º episódio de Cult. Eu sou o Chinelo. Aparentemente sou rola dessa vez. E eu me perdi. Vai, introduz o episódio, Sumé. E hoje nós vamos falar de um filme que virou um musical, que virou um filme e que numa tangente virou uma porno chanchada. Esse belo lindo filme chamado A Pequena A Pequena Loja dos Horrores, Little Shop of Horrors, de 1960. No fundo vamos falar mais da porno chanchada, mas tá tudo lá. A gente provavelmente devia ter falado isso, né? Eu acabei de falar. Então eu digo, ao invés de falar que a gente vai falar sobre Pequena Loja de Horrores. Bom, foda-se. Mas sim, a gente vai brevemente falar sobre o original, fazer algum comentário sobre o musical de 86, que é infinitamente melhor que o original, mas o foco do episódio é na porno chanchada, remake softcore, dependendo de como você quiser chamar, porque tecnicamente porno chanchada é um termo específico para filmes brasileiros, mas Desculpa, sexploitation, então. não é exatamente sexo. Aliás, agora eu tenho dúvida. Por facilidade, a gente vai chamar de porno chanchada. Respeito. Assim, Aqui, vamos ok. lá, vamos lá, vamos lá. O quê? Vamos descobrir agora se é um sexploitation ou não. É um Tá. filme independentemente produzido? Não sei, imagino que sim, ao menos não é produzido por um estúdio grande, até onde eu saiba. Baixo orçamento? Sim, Associado com os 60 ou 70? É de 73. 73, sim. Então, ele serve principalmente como um veículo para exibir nudez explícita Mais ou e menos. gratuita? Certamente gratuita, mas não sei se eu diria. E explícita, mas eu não sei se eu diria que ele é um veículo especificamente pra isso, porque eu acho que ele é mais filme do que ele é pornô. Tá, mas a gente não tá discutindo se ele é um pornô ou não. A gente tá discutindo se ele é um filme sexploitation. Não, então, é que ele tem mais cenas com história do que ele tem cenas como veículos pra nudez. Mas certamente é uma parte significativa do filme, e imagino que tenha sido isso o drive pra ele ter sido feito. Então pode dizer que sim. E a última coisa, para ele ser um sexploitation. Você diria que ele é esse filme está dentro do subgênero de exploitation movies? Não, acho que não. Então ele não é sexploitation. Damn it. O que é um exploitation? É um B-movie. Então, se a gente. É que depende. A Exploitation geralmente eu associo não só a filme B, mas também uma estética camp. Mas se a gente considerar só como sendo um filme B, então sim. Mas a estética camp, ela vem originalmente na ideia de um filme exploitation? Ou Eu vou pesquisar agora. os filmes recentes de exploitation usam a estética camp porque essa estética foi fixada pela falta de produção dos filmes anteriores, da década de Ah, 60 e 70. vamos lá. A Wikipedia descreve a Exploitation como um gênero de filmes apelativos que aborda de modo mórbido e sensacionalista a temática que trata. O termo pode ser traduzido como cinema apelativo. Eu não diria que ele se encaixa, então. É meio mórbido. Não, mórbido ok, mas não, eu não diria que ele é necessariamente sensacionalista. E assim, a temática que ele trata é a mesma que a Pequena Loja de Horrores. Então, sei, eu acho que não. Mas era mais ou menos isso que eu tinha. Eu falei estética camp, mas eu devia ter dito estética do exagero. Que camp se encontra dentro, mas não é a mesma coisa. A gente tá discutindo isso, não falou nem o nome do filme. Então, sabe o que nós devemos fazer? Não O falar o nome do nome do filme. filme, exatamente, pau no seu cu, ouvinte. O nome do filme é Please Don't Eat My Mother, Vai em se fuder. tradução em português. Porra, Cusão. mas em tradução livre seria, por favor, não coma minha mãe. Não gosto mais de você, Chinelo. Só porque eu falei o nome do filme? É, eu vou fazer o meu próprio podcast com Blackjack no Hookers agora. Ok. Ele vai se chamar Ultku. Lithium, Oi? o que? LTUC? LTUC? Não, ele vai chamar LTCU. Ah, tá. Eu tô só invertendo a ordem do que seriam sílabas, que não são sílabas, né? Uhum, tá bom. Você tem alguém pra participar desse seu podcast? Não sei, se eu sair do coach, você tem alguém pra co-host o culto com você? Provavelmente não. Eu ia perguntar se eu podia entrar no LTCU. Então, resolvemos. Caros ouvintes, o culto está encerrado. Prepare-se para a semana que vem. Um novo podcast. LTQ. Falando da mesma coisa que a gente não vai trocar o logo por preguiça. Exatamente. Nem o nome. É. Tá. Sim, Pequena Loja de Horrores. Pequena loja de horrores. Chinelo, você quer situar os nossos ouvintes, todos os dois? Dois confirmados, o que já é ótimo. Eu já... Bora, bora, estamos crescendo. Se cuida PewDiePie, né? Se cuida Flow Podcast. E qual que é o nome É. do podcaster importante gordão dos Estados Unidos? O Joe Rogan. Isso. Daqui a Eu, pouco eu alcanço. isso. Eu ia chutar alguma coisa Rogan, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Hulk, e eu não queria mandar essa. Então, você quer situar nossos ouvintes da Rede Globo? Qual é o enredo de A Pequena não, Pequena Loja de Horrores de 1960? Pequena Loja de Horrores é um filme, como já dito, de 1960, comumente conhecido como o primeiro filme do Jack Nicholson, apesar dele não ser um personagem importante,
basicamente, sobre uma loja de flores numa parte pobre da cidade, qual a cidade não importa, e que está tendo dificuldades financeiras porque as pessoas simplesmente não vão lá para comprar e que tem esse funcionário, o Seymour, e está prestes a ser demitido por sua incompetência do seu patrão, o Mushnick, e então o Seymour consegue convencer o patrão a deixar ele ficar na loja quando ele mostra uma planta peculiar, pela lógica de que se eles tiverem uma planta peculiar, as pessoas vão vir para a loja, mesmo que seja só para vê-la, e assim eles aumentando o tráfego de pessoas, eles aumentariam o rendimento da loja. Nisso, ele apresenta a planta, só que a planta está morrendo e é dado ao Simo uma semana para fazer a planta ficar boa. E aí o Simo acidentalmente descobre que a planta se alimenta de sangue e depois de ser alimentada que a planta também fala e pede, dessa vez, carne. Seymour, no caso, acidentalmente mata uma pessoa e alimenta a carne humana para a planta. E aí o filme é isso, ele tendo que matar mais gente para alimentar a planta, até que as pessoas descobrem que ele está fazendo isso. No caso, no final do filme, quando a planta floresce e nas flores dela tem a face das pessoas que o Seymour matou. E, no caso, Tá tentando lembrar quem ele matou? eu lembrei já, mas Foi a puta, o bêbado, o dentista e ele mesmo. e teve o cara que o Mushnick matou, que era o ladrão. E teve o ladrão, isso. Pois é, no caso, no Seymour consegue fugir da polícia, que vê, no caso, a planta florescer e vai atrás dele. E aí, quando ele volta, a planta ainda tá falando para ele alimentá-la. Ele decide que vai matar a planta com faca. E a forma de fazer isso é entrar na boca da planta. Se não ficou claro até agora, o Seymour não é uma pessoa particularmente inteligente. E aí, obviamente, a planta mata ele. E esse é o fim do filme. Você quer falar suas impressões gerais sobre o Eu filme? quero. Se você gosta ou não? Só porque a gente vai gastar, já gastou tempo explicando? Eu quero. É um filme que foi obliterado pelo tempo. Ele tem uma outra coisa engraçada, mas assim, muitas das piadas deles são coisas como o Simo caindo. A motivação dos personagens é bem forçada, a planta não é particularmente interessante, o que não seria necessariamente uma crítica que eu faria se eu estivesse vendo só esse filme, mas como tem dois remakes dele e nos dois as plantas é mais bem escrita. A Inclusive, planta não. parece que tá sendo rumorado, fofocado, eu não sei como falar isso em português. Há rumores. Há rumores, obrigado. Tudo junto, né? Há rumores, tudo junto. Há Sim. rumores de que querem fazer uma nova versão da Pequena Loja de Horrores. Assim, eu vi isso. Você sabe Com quem tava falando? quem? Quem é? Não, Ah, desculpa. eu acho que é o diretor Howard Ashman, Não sei quem é. escritor. Ele é um screenwriter, eu falei errado. O diretor seria o Greg Berlanti, que eu nunca ouvi falar antes. Ele fez Lanterna Verde, não muito bom, e algumas séries como Flash e Arqueiro, Arrow. Ok. De cast, os rumores incluem a Scarlett Johansson como Audrey, o Chris Evans como Odin Scrivello, que é o dentista do mal, e Taron Egerton, que eu não faço a mais puta ideia de quem é, como, esse cara, como Seymour. Eles querem botar um cara que faz, tipo, galã de filme de ação, assim, pra fazer o Seymour. Sabe aquele filme lá, o Kingsman? O protagonista do Kingsman, pra Sim. fazer o Seymour. Apesar que. Ele já fez Elton John também, né? Ele nunca fez alguém que é pra ser desastrado e meio bosta, assim, né? Apesar que, se não me engano, e até me impressionou não escolherem, o Ryan Gosling já fez o papel do Seymour na apresentação teatral Pra teatro profissional ou tipo escola? profissional. Ó, o Ryan Gosling canta bem. Sim, imagina que não teriam colocado ele no musical, senão, né? Podia estar dublando, tá bom? Otário, otário. Porra, no teatro? Dublando a planta não tá cantando de verdade. Otário, otário. Tá bom. Esse Elton não, Taron Egerton, ele fez voz num filme que canta de música. Essa voz não seria o Rocketman, já que é o Hum, filme do Elton John. Não, seria o Sing, que é uma animação bosta. Ah, tá. Eu imagino que ele tenha cantado no Elton John, né? Eu não Também. sei, eu não assisti. Agora, eu vi agora que tem o Seth MacFarlane nesse Sing e agora eu quero assistir. Porra. Cara, se você não assistiu, por que você disse que a animação bosta? Porque ela não parece muito divertida, assim. Ela tem uma premissa meio zoada. Ok. E não é da Disney, e eu sou Disney fanboy. Se não tiver condições ruins de trabalho e lobbying para direitos autorais, eu não gosto. Pois é, né? O que a gente tá falando mesmo? Do original da década de 60. Do original da década de 60. Pois é, muitas das piadas deles não são particularmente boas. É assim, se você não estiver prestando atenção, você não percebe que era pra ser uma piada. Tem umas coisas que não fazem muito sentido. Pô, as duas meninas
meninas que se apaixonam pelo Simba porque... Bom, tem 3 pessoas que se apaixonam pelo Simba, mas 2 meninas que estão praticamente apaixonadas pelo Simba porque ele tá cuidando da planta, e é simplesmente uma planta tão fantástica. Eu acho que o problema do The Little Shop of Horrors, original, 1960, para futuras referências, o original é The Little Shop of Horrors e os outros são só Little Shop of Horrors. Grande diferença. Sim. É que o Seymour é chato. Sim. Eu acho o Seymour um personagem muito, muito, muito chato. Você não torce pra ele, você não se importa com ele, e como o filme é centrado em torno dele, tudo que acontece é só imagens passando na frente da sua visão sem você prestar atenção. E é como aquela coisa, é difícil simpatizar com um personagem quando ele é tão estúpido que, assim, você vê que ele tá fazendo merda o tempo todo, e é muito óbvio que seria óbvio, acho, pra praticamente qualquer pessoa que o que ele tá fazendo merda, mas de alguma forma não pra ele. Por exemplo, o primeiro cara que ele mata, e aí ele mata num acidente, o cara tava bêbado, ele joga uma pedra numa garrafa porque não vê que o cara tá lá, então o cara se levanta no último momento, é acertado pela pedra, perde equilíbrio e é atingido por um trem, porque eles estavam próximos, não, um trilho de trem. Aí ele toma a decisão de cortar o cara em pedaços, colocar num saco e tentar esconder o corpo, eventualmente indo pra loja e dando de comer pra Audrey Jr., que é a planta. Sendo que, assim, é um bêbado que foi atropelado por um trem. Se ele tivesse só ido embora, ninguém ia suspeitar que ele tinha sido um Acidente. homicídio Doloso. culposo. Culposo. Isso. Mesma coisa. Eu não vou nem entrar nessa. Mas, até porque nenhuma autópsia conseguiria dizer que tinha sido homicídio, né? Porque qualquer ferimento que ele tivesse ia atrelar ao trem. Esse é o comentário. Se vocês quiserem outros comentários técnicos, a iluminação é ruim, mesmo para um filme de 1960. Tem o mesmo problema, para mim, pelo menos, de filmes mais antigos, que eles têm cenas que não precisavam estar lá. Isso claramente é a forma como se fazia filmes naquela época, visto que vários filmes da época têm isso, mas cansa. E se o filme for chato, essas cenas mais longas são meio que um deal breaker. E é isso. Uhul! Uma coisa que eu realmente acho interessante é que se você for procurar o filme hoje, assim, em DVD, não sei se tem Blu-ray, mas pelo menos no DVD, uma das coisas que você vê é o Jack Nicholson com um nome grande e muitas vezes ele na capa, ou até mesmo ele segurando a planta. O Jack Nicholson tem um papel bem pequeno no filme, ele é um paciente masoquista de um dentista sádico. Tem o quê? Uns menos de 5 minutos É, de tela? Literalmente menos que 5 minutos de tela? e Deve por ficar exemplo, em 2 cenas, tipo 30 segundos não, mas tipo uns 1 minuto e meio no máximo. sim. Por exemplo, tem uma foto nova no IMDb, é uma capa do DVD, cuja a capa é só o rosto do Jack Nicholson e com o nome dele quase maior que o título. E aí parece até que ele é o personagem principal do filme. Eu não diria que parece, eu diria que Dá a a entender, né? capa dá a entender isso. Ela claramente está tentando dar a entender isso. Exato. Ou até, muitas vezes, tem outras fotos, por exemplo, com o Jack Nicholson segurando a planta, sendo que ele e a planta nunca estão na mesma cena no filme todo. Então, Jack Nicholson tava lá só pra piada é, de ser masoquista e ficar desdentado no final. sim. Inclusive, toda essa side quest nesse filme com o dentista, ela é bem. Foda-se, não é bem inútil. É que ele tem que encontrar um outro corpo para alimentar a planta. Só que não tem que ser o dentista, nem ele tem particularmente uma boa razão para matar o dentista. Só que o dentista tava É, tratando da dor de dente dele e ele é uma criança com medo de dor. de brocas. Brocas causam dor. Mas sim, Ele tem um quê de morte, né? O Seymour. do Rick and Morty. Isso. Oh, jeez. Ah, Jimmy, se imagina. Eu acho isso chibada. You son of a bitch. I'm in. Sim. Mas como eu disse, o filme foi obliterado pelo tempo e possivelmente a única coisa que realmente ainda faz com que pessoas o assistam é o fato de ser o primeiro papel do Jack Nicholson em cinema, quando ele tinha 23 anos. E por isso que eles têm que vender como se fosse um filme do Jack Nicholson. Essa E, porra tem 92% no Rotten Tomatoes eu não entendo por quê. dos críticos, da audiência 55. Eu acho que. Eu Ok. acho que. Eu acho jamais faz mais sentido. No IMDb ele tem um 6.3 de 10 e o Please Don't Eat My Mother tem 3.6. São reflexos um do outro. Mesmo assim, eu achando que Please Don't Eat My Mother é melhor. Mas.
por comparação, o filme de 86. Quer falar do musical primeiro? Sim, o filme de 86, por comparação, eu considero ser infinitamente melhor. Tem 7 no IMDb. E aí, esse filme, por alguma razão, talvez as pessoas tenham gostado na época, decidiram refazer como uma pornô chanchada e como um musical posteriormente. Musical pra teatro, que depois virou um filme em 86 e faz praticamente tudo que o original faz melhor. A premissa não é ruim. Ela é nonsense o suficiente pra A premissa, pra mim, funciona. para fazer um musical meio nonsense também, assim. Sim, Ou mesmo pra um filme de comédia, é uma ótima premissa. Só acho que é mal feito no original. sim. Faz sentido reaproveitar ela. Exato. É que o musical meio que conserta praticamente todos os problemas do original. O Seymour, Seymour não é chato? você consegue torcer pra ele, simpatizar com ele. A planta é muito mais interessante, porque ela realmente tem uma personalidade dessa vez. Você consegue entender tanto as razões, aliás, as razões de todos os personagens pra fazer o que fazem. Por O exemplo, dentista não tá jogado. o dentista, no caso, ele é o namorado da Audrey, que é a colega de trabalho do Seymour, E par romântico. com quem ele está apaixonado. Depois ela vira par romântico, né? Mas no início do filme ela está com um namorado que é o dentista, que é sádico e bate nela. E aí o Seymour, por estar apaixonado com ela, quando a planta diz que ele tem que matar alguém, é muito mais fácil convencer ele a matar alguém, matando especificamente o dentista, porque agora existe uma razão para ele querer o dentista morto. Ou, por exemplo, a Audrey acabar ficando com o Seymour também faz mais sentido, porque dá a entender que ela já gostava do Seymour, só que ela estava com o dentista por uma questão financeira, de poder, no caso, eles estão na parte ruim da cidade, e aí ela vê como a única forma dela sair de lá através de alguém como dentista. Quando a loja consegue ter mais sucesso e eles conseguem ganhar algum dinheiro, já faz mais sentido para ela ficar com o Seymour. Pois é mais engraçado, tem música, né? Little Little shop of Shop of horrors, Horrors. É. little shop of terrors, call a cop, little shop of hell. Não, tá, é horrors ainda, né? Ok, Você foda-se. não tá com o script aberto? Não no momento que eu tava cantando. Ok. Mas é Shop of Horrors, Little Shop of Terrors, Call a Cop, Little Shop of Horrors, No, No Ho. Chinelo, você já pensou em ser músico profissional? Não. Você deveria considerar. Acho que não sei, talvez eu já tenha pensado quando eu tocava piano. Mas, Eu não por disse favor. ser um músico profissional, ser um cantor profissional. Que é Você um disse, músico, mas é um você nicho, né? disse músico, né? Eu disse cantor. Você disse músico e eu tenho a gravação. Chinelo, você já pensou em ser músico profissional? Chinelo, eu não apenas disse cantor, como quando você estiver ouvindo a gravação, você vai ser obrigado a mandar uma mensagem pra mim e falar desculpe. Ok, vou mandar. É o que a gente tá dizendo. Mas assim, se você tem interesse nessa história e não quer ver uma pornô chanchada, vê o de 86. Tem uns efeitos bem legais também, né? Os efeitos práticos da planta são ótimos. Da boca também é legal. De Assim, forma quando geral é ele tá legal. fazendo. E agora vamos Eu não falar sei. dele. O Ah, quê? não sei, assim, o que mais falar do Little Shop of Horrors, a não ser você assista. É um ótimo filme. Se você gosta de musical, se você não gosta de musical, é o filme para te introduzir para musicais. E Eu acho que o filme pra introduzir alguém pra musicais é Bob Esponja o filme, porque Bob Esponja o filme é o melhor filme já feito. ok. Nem Bob Esponja é um musical, o filme mesmo. Ah, é o filme. O Bob Esponja canta 3 músicas. Ok. E ele vence o monstro com a música. Então acho que O melhor Plankton. que isso é impossível. É o Plankton é o monstro. Ok. I'm a goofy Mas o goof, yeah. verdadeiro. O verdadeiro Plankton são os amigos que a gente fez ao longo do caminho. Não, eu ia dizer que o verdadeiro monstro são as ansiedades sobre crescer que nós derrotamos ao longo do caminho. Exatamente. Porque é isso sobre o qual filme do Bob Esponja, de 2004. E É se você não importante. concorda é porque você não viu o filme direito, assiste de novo. Já somos homens. Tudo podemos fazer. Já somos homens. Ninguém vai nos deter. Lá vamos nós, pra cidade das conchas, pegar a coroa, salvar a cidade, o seu siriqueijo, canta comigo, já somos homens. Eu não lembro da música. Eu vou me barbear, já somos homens. Ele- A cueca vou trocar, já somos homens. Temos um jeito mal. Você já trocou sua cueca, chinelo? eu troco todo dia. Olha só, você já é um homem. Muito melhor que a Mulan.
Sim. O que a gente tava fazendo? Apesar que o conceito de homem é diferente. Não, para os dois, mas. Claro que não. É usar a mesma palavra, então é o mesmo conceito. Ah, Você tá falando de palavras podem ter diferentes conceitos, podem ter diferentes significados dependendo do contexto, do contexto, da época eu acho que e eu do vou uso. Jamais. revolucionar. Eu acho que eu vou revolucionar o campo da linguística, mas sim. Que errado, chinelo, que errado. Pois é. Primeiro John Rogan, depois Noam Chomsky, né? Vamos Sim. voltar ao que interessa. Ok. Por favor, não coma minha mamãe. Chinelo, você já teve que falar essa frase pra alguém? Não. Como você sentiria tendo que falar? Eu acho que isso volta à discussão do Bob Esponja sobre o sentido das palavras, dependendo do contexto. E eu acho que eu me sentiria de maneira diferente dependendo do contexto usado para a palavra como, né? Entendi. Então vamos falar do Please Wink My Mother. Você sabe qual era uma das profissões do Buck Cartalian, que fez o grande Henry? Henry Fed. Isso. Qual era uma das profissões do Buck Cartalian? Ele é um professional wrestler. Ele Ele todo- tá em How I Met Your Mother. E em Friends. O que ele faz? Um papel secundário em algum episódio. Não, Que papel secundário? Não sei, eu tenho que ver o episódio. ele tá em Gintaka. Ele tá também num dos melhores filmes do ano 2000. Os Flintstones. É como velho no Bronco King. Yeah. Eu gosto como ele tem dois papéis. Muitos papéis são só de Old Man, mas ele tem papéis como só Henry. Ele, tipo, é aquele cara que todo o papel dele é Victor, alguma coisa assim. Curiosamente, ele tá em Planeta dos Macacos. Com nome e Ele é um tudo. gorila. Julius. Ele tá em dois planetas do macaco. Chinelo, eu acho que a gente não vai poder gravar esse episódio hoje. Por quê? Porque segundo essa avaliação de 2003 na Amazon, a pessoa fala que o filme é uma bosta se comparado aos extras do DVD. Não. Eu não sei nem se a gente consegue encontrar os extras do DVD. Foi difícil encontrar o filme. A gente faz um episódio seguinte se encontrar. Faz no episódio 19.2.1. Uma das críticas da Amazon. 4 women appear nude. Only one has fake, ugly, disgusting breasts. The other 3 have beautiful, real breasts. All 4 women have the lovely hair between their legs. And one, the best one, gives you a close-up view. All 4 give full frontals. Duas pessoas acharam isso útil. De 2018. Olha só. Mano, tem pornô na internet. Assim, né? É muito estranho com 2018 alguém tá fazendo resenha de softcore, especificamente pelo Sepix. Assim, Tudo My Mother, que é o. Paródia. Não sei se é paródia, se é um remake softcore, A, mas. a Wikipedia diz que é paródia. Ok. A Wikipedia nunca mentiu pra mim. Já mentiu pra você? Não. Não, tem isso, né? Já que o Wikipedia tá dizendo. Só vou Aqui ver é a descrição do filme. The hilarious tale of a strange houseplant whose appetite grew from the neighborhood pet to more succulent dishes and loves every piece. Porra. É, O cara tava com a mão no pau escrevendo isso. tá com a mão já limpando assim na meia, né? Quantas mulheres morrem comidas pelo... Pela planta? Isso. Você tá falando isso porque a planta tá comendo 6 mulheres no pôster e só tem 5 no filme? Isso. Tá contando a mãe dele? Porque parece que ela tá comendo a mãe dele. Então. Eu tô contando a mãe dele. Ok. Que bom, então não era só eu que tava com essa. Então a gente chegou à conclusão que o pôster de Please Make My Mother mente. Tem uma mulher a mais. Tudo que o IMDB sugere é pornô chanchada também. Por que será? Parece ser. Títulos iguais a esse. The Notorious Cleopatra. Class Reunion. É de 10, né? O MDB vai a 10? Isso. Até Senão, assim. senão eu ia achar as notas dele muito altas. Tem um chamado Legacy of Blood que não parece necessariamente ser pornô chanchada. Eu tô vendo aqui, ó. Country Cousins, Tem Scream the Street. Streets of a Thousand Pleasures. Eu acho interessante que todos eles têm pôster desenhado, né? Você acha que trazia menos repúdio por ser pôster desenhado? Talvez. Então, você dizia... Pera. Please Don't My Mother é um filme de 1 hora e 38 minutos, de 1973, dirigido por Carlos Monson, que também é ator, olha só. E Monson Ele já estrelado. dirigiu. O quê? Pera. Filme com Stallone. Ó, É o Frank Stallone, que é o irmão do Sylvester Stallone, mas. tá lá, né? Não A é esse. carreira dele durou pouco, coitado. Mas ainda assim, ele dirigiu, inclusive, uma marca, uma paródia softcore do Pequena Loja de Horrores, que é, por sinal, Pequena Loja de Horrores. a Pequena Loja de Horrores, né, de 1960, que é, por sinal, mais bem escrito que a Pequena Loja de Horrores. E assim, quando a paródia pornô é mais bem escrita que seu filme, talvez você cometeu algum erro.
Assim, ela é mais bem escrita, mas ela também é notoriamente mais simples, de forma que ser mais bem escrita não necessariamente é algo difícil de alcançar. Essas formas. Mas ainda assim, sei lá, coisas como a motivação dos personagens chega a ser melhor. E mesmo não sendo grande coisa, é só a questão de que ela é muito ruim na Pequena Loja de Horrores. Então, assim, só eles terem objetivos é que já torna melhor. E é interessante um filme que ele é meio desconhecido, apesar que, ao menos na minha opinião, ele tem um potencial para ser um filme cult tão ruim que é bom. E até tem algumas coisas que são genuinamente boas no filme. Mas assim, só para O Chinelo assistiu com o pau na mão, por isso ele diz isso. assistir do seu lado. O Tá pau bom, tava o na mão Chinelo de quem? assistiu com minha mão no pau dele. Sim, eu não vou cortar isso. Você decide, essa é o editor. Eu não vou cortar. Ele é relativamente desconhecido, por exemplo, no IMDb. Ele tem 402 avaliações, comparado com o de 1960, que tem 17 mil, e o de 86, que tem 68 mil. Então, certamente, o mais desconhecido dos três. 68 mil, porra. Só para comparar, para dizer que ele é desconhecido, o Please Wake My Mother, Robogeisha de 2009, que a gente já falou que no podcast, que também não é muito conhecido, tem 2.400, já 6 vezes mais avaliações no IMDb. Assim, Please Wake My Mother, como é uma paródia, ele tem um enredo semelhante ao Pequeno Loja de Horrores, no caso sobre um homem de meia idade, o voyeur, porque eles tinham que encaixar cenas de sexo de alguma forma e não queriam colocar o protagonista nelas. E entre o ficar assistindo adolescentes pegando, compra uma planta, uma voz feminina, a qual ele acha sexy, que convence ele a alimentá-la, primeiro com sangue, depois Com sapos. animais pequenos. Depois com animais Animais, maiores. no Tipo, caso, ele consegue um segundo emprego num abrigo de animais para pegar os animais para levar para a planta, como gatos e cachorros. Aliás, ele sai à procura dos gatos, depois ele pega o emprego para trazer os cachorros. E são cachorros bem grandes, né? é um dog alemão, né? É o É. Scooby-Doo. E aí, por fim, ele finalmente começa a trazer pessoas. Trazer assim, depois ela comer a mãe dele e um policial que vai atrás da mãe, porque a mãe sumiu. Ela consegue convencê-lo a trazer pessoas, geralmente mulheres, e aí até convencê-los que ela quer se reproduzir, faz com que ele encontre outra planta falante, só que dessa vez macho, a qual ele também vai alimentando, enquanto a planta macho prefere comer homens. E aí é quando o filme essencialmente vira um Netorari, no qual ele vai encontrando o parceiro para a planta por qual ele estava apaixonado, que acaba com as plantas se reproduzindo, ele tomando a floricultura, onde ele comprou as plantas originalmente para vendê-las para outras pessoas. Eu nem lembro se ele está vendendo ou se está dando. Ele tá dando. Pois é, assim espalhando as plantas carnívoras. O que é um final muito semelhante com o Little Shop of Horrors de 86, sendo que 13 anos antes. Você acha que o Howard Ashman viu o Please Wake My Mother e incorporou isso na história ou é só uma coincidência? Assim, por um lado é muito parecido, por outro lado, meio que é um final óbvio. Então, eu acho que tanto matar a planta, tanto a planta se espalhar e destruir o mundo é um final meio óbvio, dado as histórias. Então, eu acho que não sei se dá pra chutar muito bem. É meio óbvio, mas os 60 não chegou nele. Filme de 60, Chinelo, é um filme chato. É isso. Não tinha parado pra considerar. Até Mas aí, peguei. Hum, é isso que eu queria falar. a Eu gente achei pode que você agora. falasse mais e aí ia engatar, mas não engatou. Ok. A gente pode falar de algumas coisas mais do enredo mais aprofundado a partir de Ah, agora, que será só tá. o sumário. O que você tinha falado do enredo mais aprofundado? Você quer aprofundar no enredo, igual o casal se aprofundava um no outro, Mas tem no muita carro? coisa que a gente pode falar, como o fato dele ser um voyeur, que no caso, introduzindo ele tá vendo alguns adolescentes se pegando, no caso dos adolescentes no carro, e ele, de alguma forma, dá a entender que a altura dos olhos deles, e ele os vê, mas eles não veem ele, e até fica um negócio muito aparente de que eles gravaram as cenas de sexo em uma tacada só, mas aí dividem elas para fazer várias cenas ao longo do filme. Isso fica meio aparente porque no início ele tá assistindo eles, aí ele sai, se não me engano, para almoçar, né? E aí volta onde encontra outro cara também assistindo eles. Comem ou almoçam juntos, só que no que eles voltam, os adolescentes estão onde tinha parado quando ele foi embora, praticamente.
E aí depois ele sai de novo para trabalhar, compra a planta, volta, e os adolescentes ainda estão mais ou menos onde eles pararam nas preliminares. E ele faz isso umas 5 vezes. Então, Até- Chinelo, eu acho que Hum. você devia usar isso como um aprendizado de que se demora menos que 5 minutos, talvez não tenha sido. Porque tem que ser mais que 5 minutos, mas não quer dizer que tem que levar 5 horas, né? Só em preliminar, praticamente. Chinelo, é por isso que você não faz sucesso no Tinder. Elas sabem isso de antemão, que não passa 5 horas em preliminar. Exatamente. Também nunca tentei 5 horas, né? Mas Estou desapontado com você, Chinelo. Não é 100 metros rasos, é uma maratona, Chinelo. nem uma maratona demora 5 horas, você sabe disso, né? Você já correu uma maratona? Quanto tempo você acha que você demora numa maratona, filha da puta? Você não é profissional. Mas em geral as pessoas fazem 4. 42 quilômetros. Vai lá correr, ver se você corre em 4 horas. Peraí. Como eu suponho que você não vai conseguir correr os 42 quilômetros, você vai no máximo andar, é 10 horas aí de você andando. Vá merda, tempo médio de uma maratona, assim, pelo menos masculino, pra demorar 5 horas, você tem que ter mais de 65 anos. Enquanto pra mulheres, mulheres com mais de 54 tem um tempo médio de mais de 5 horas. Então, não, nenhuma maratona dura isso tudo. Você é profissional de maratona, Chinelo? Vai correr uma maratona. Eu não vou correr uma maratona. Você pode ser de 0 a 5 anos, o tempo de mulheres é 6 horas. 0 a 15 anos, falei errado. É. Então, depende muito de com quem você tá correndo, Chinelo. Ok, ainda assim, não, nenhuma maratona tende a demorar 5 horas. 5 horas que a gente tá supondo, né? Porque supostamente ele sai, vai almoçar, vai trabalhar. Ah, não, deve ser 5 horas, porque, se não me engano, o cargo horário nos Estados Unidos é de 9 a 5. E aí ele teria saído para almoçar ao meio-dia e volta lá depois do trabalho. Então, assim, depois de ver os jovens transando, o que meio que não vai a lugar nenhum. Esses dois, pelo menos, porque tem outros que pelo menos vai a algum lugar, mas Não sei o que você quer dizer com isso. no enredo. Ah, tá. Mas, tá, porque assim, que é o momento que ele consegue a planta, finalmente, no qual ele vai na floricultura com um floriculturista, um estereótipo gay, né? Chega a ser tão absurdo que é até um pouco engraçado. É interessante você pensar de como é um filme de 1970. Você pode, de fato, questionar. Será que era um estereótipo forçado para a época? As pessoas que estavam fazendo acreditavam que era estereótipo forçado para a época? Ou acreditavam que era só o estereótipo? Uhum. Mas de qualquer jeito, envelheceu mal, mas ainda é engraçado. É engraçado de tão forçado que é. Mas é, ele consegue a planta que. Interessante pensar, porque assim, ele compra a planta porque a planta fala o que é. Com- Hum, Comprou por $1, seria assim, equivalente a R$ 1.500. ele compra porque ela fala, o que é perfeitamente uma ótima razão, mas ele fica com ela, alimenta porque a voz dela é de mulher. Aí ele acha sexo, ele tá sozinho há tanto tempo, né? E até a planta vai, né? Então, você diria que esse cara é um incel antes de incel serem cool? Então, o problema é que isso nunca foi legal. E não, porque ele não é. Ele não invadiu o Capitólio. Nem ele fica culpando mulheres por não conseguir transar. Então, não, ele não é um incel antes dos incels. Ele é só virgão mesmo. E também é a parte que vão desenvolvendo a relação dele com a mãe, que coloca tanta fé nele que quando ouve uma voz de mulher no quarto dele, não acredita que tem uma mulher de fato lá. Apesar que, né, esse cara tá há 40 anos e nunca trouxe uma mulher pra casa, trazer umas 40 realmente deve ser um negócio meio chocante. Então, Chinelo, você tem quase 30. Deixa eu chorar um pouquinho ali depois de falar isso. Quando foi a última Assim, vez que você você levou também. uma mulher pra casa dos seus pais? Eu não vou responder isso, mas já fiz, então é diferente da situação. Você já comprou alguma planta por achar a voz dela séria? Não, Você já ficou olhando pessoas não. transar dentro de um carro em uma relação espacial talvez discutível? Olha, no carro não, né? Mas no show de calouros da Biologia USP de 2013, tinha um casal transando num banco atrás de onde a gente estava assistindo o show. E aí, por sinal, se você fazer parte de um casal que estava transando no show de calouros da Biologia USP em 2013, saiba que vocês foram vistos por pelo menos 7 pessoas. O que você É tinha pra feio ver? encarar quando as pessoas estão transando, Chinelo. Ok. Não faça isso de novo. Até porque é um negócio que eu encontro o tempo todo, a gente transando na rua, né? Assim, a gente tá há quase 2 anos, 1 ano e meio, com uma grande parte da população presa em casa e sem carnaval e grandes festas de rua. Quando o próximo carnaval chegar, eu acho que você pode esperar pessoas transando na rua. É aquela coisa, né? Eu posso ver pessoas transando na rua, mas já vi muita camisinha usada na rua, então pode se induzir. Assim, eles podem só transar e jogar pela janela do apartamento também. É muito cuzão isso. Tá, você percebe que isso não é o que eu estou discutindo. Mas sim, é muito Isso é cuzão. Acho cuzão. que seria mais cuzão se você ativamente tentasse acertar alguém. Então, Chinelo,
Hum. Estar andando na rua, perto de um casal transando, e ser acertado por fluidos corporais perdidos. Ou estar andando na rua e de repente tomar na testa uma camisinha usada. O da camisinha tem a chance dos fluidos internos não me acertarem, né? Então eu acho que o da camisinha. Mas ó, Você tava falando como você gosta de camisinhas usadas. da merda. E aí, assim, a mãe não acredita até ela ouvir de novo e aí fica gritando contra a porta quando ele sai, dizendo que sabe que tem uma mulher ali. É interessante, porque a mãe não acredita, ao mesmo tempo a mãe não quer que isso aconteça. É, né, assim, ela quer que o cara de meia idade que ainda está morando com ela e aí dá a entender que nunca teve um namorado continue nessa situação, né? É tipo um Freud reverso aí, né? É tipo metade do enredo de Another Brick in the Wall. Não, The Wall, isso. Você diria que Esqueci é o um, nome. é um complexo de Jocasta. O Jocasta é a mãe de Édipo. Jocasta é a mãe do Édipo. E aí, e vai nisso, acho que por 40 minutos, né? Até o filme pode ser dividido em duas partes. Antes da planta comer a mãe e depois. E os primeiros 40 minutos é ele realmente alimentando a planta até ela ficar grande o suficiente para conseguir comer um ser humano. Que é, ele vai dando, como a gente falou, sapos, gato, cachorro, até a mãe finalmente entrar no quarto e a planta comer ela. Você pode se perguntar como são os efeitos especiais para isso. Eles cortam. Então, toda vez que a planta vai comer alguém, no máximo mostra a reação e depois mostra de novo quando a pessoa já está dentro da planta. E eu acho a segunda parte do filme melhor do que a primeira. E é agora que ele se sente obrigado a trazer pessoas para a planta, depois que primeiro que a mãe é comida, e aí como a mãe sumiu, vem a polícia, um policial, detetive, à procura dela, porque isso é uma coisa, ela ligava sempre para uma amiga, e aí depois que ela é comida e portanto para de ligar para a amiga liga para a polícia. E aí o policial é comido também pela planta, e aí agora que ele pode ser implicado no assassinato de um policial, ela tem como subornar ele para matar outras pessoas. Então, assim, a motivação dele para estar matando as pessoas já é melhor do que a do Pequena Loja de Horrores original. Mais ou menos, você sempre pode questionar como a planta subornaria o cara. Tem isso também, né? Mas ela tem, porque ele tenta fazer ela comer a arma distintivo que ela rota. Não, aí já teve a segunda parte, né? A segunda cena de sexo também, né? Que é dos do casal que tá transando no parque, que tem a mesma coisa de ter várias cenas dele espiando o casal em momentos diferentes. Esse casal não olha pra câmera e dá uma piscadinha, né? O primeiro só. É, o primeiro que o cara literalmente assim, tá com a porta aberta de trás, a mulher deitada. Aí ele olha pra câmera, o que dá pra entender que é o Henry Fudd, personagem principal. Dá pra entender que ele sabia que o cara tava lá assistindo. E aí depois vai transar com ela. Ainda com a porta aberta. Porque assim, é óbvio que é pra câmera poder ver, mas dentro do universo não faz tanto sentido. Talvez por isso que ele olha para o Henry para poder justificar porque estão transando de porta aberta em plena luz do dia, num estacionamento. Assim, eu acho que, considerando que, como você mesmo disse, tá em plena luz do dia, embaixo do sol, talvez a porta aberta seja necessário para evitar a insolação. Pode ser, né? Circular melhor o ar. Exatamente. Não bastava abrir as janelas. Secar o banco do carro. Pode ser, é de couro, né? Não mancha, mas fica o cheiro. É, assim, sou um casal que é no parque e que por alguma razão eles colocam galhos na frente da câmera. Assim, Dá uma sensação tipo David Attenborough, não dá? assim, Tipo, ele entra no meio das plantas, meio escondido. E é. aqui vemos Homo sapiens selvagens realizando seu ritual de cópula. Pois é, daria até para argumentar que é porque você está vendo do ponto de vista do Henry, que é Voyeur? que é voyeur que tá escondido, só que ele tá escondido atrás de uma fonte. Não dá a entender que tenha, sei lá, arbustos ou um galho. E também depois eles mudam o ângulo para em cima de uma árvore, que você sabe que o Henry Floyd não está em cima dela. Assim, como se você, Ele sobe na audiência. árvore. Mostra ele não subindo, mas ele atrás da árvore, assim. Ah, tá. Uma árvore tipo de mangue, sabe? Com os galhos, com a Uhum. raiz bem alta. Uhum. E tem o mesmo questão de ele ir voltar, só que é um pouco diferente, porque agora já não são mais 5 horas, mas alguns dias, porque, por exemplo, ele vai lá no parque para pegar os sapos, para alimentar a planta, né? E aí depois ele volta para casa, e aí dá tempo da mãe ser comida, o suficiente, o policial chegar na casa devido ao aparecimento da mãe, o policial ser comido, o Henry ligar para uma prostituta, porque a planta queria comer uma... Pera só, Você consegue, chinelo? não, eu tava vendo se a planta tinha nome. Tem, Eve. Faz sentido. A planta é Adão e Eva. É, as duas, o casal. Faz sentido. Assim, porque a Eva só queria comer uma mulher. Dá tempo dele chamar a prostituta e vai lá. É comida. E aí depois a planta convencer ele
de que ele tem que encontrar um macho, ele pegar um macho, alimentar ele até ele ter um tamanho decente para poder comer uma pessoa também. E a planta convencer ele de pegar um casal que aí ele vai para o mesmo parque, encontra as mesmas pessoas ainda transando. Então, Chinelo, nesse caso, talvez simplesmente seja que as pessoas tenham uma vida sexual ativa e não demorem entre É 5 e 7 anos entre transas, como talvez você esteja mais acostumado. um vai merda. Dois. Quando ele pega eles, está dando continuidade à última cena de sexo, dando a entender que ainda é a mesma transa. Talvez eles só tenham caído na rotina e na mesmice e transem sempre do mesmo jeito. Ah, tá. Pode ser isso. E eles também rotineiramente transam no parque. No mesmo lugar no parque, no caso. Rotineira, né? Rotina. Puta rotina, né? Eles provavelmente devem discutir isso na sua terapia de casal, sobre como a rotina de transar do mesmo jeito, no mesmo lugar do parque, plena luz do dia, no mesmo horário, está matando o fogo da relação. Não é mais suficiente, né? Caros ouvintes, sigam o conselho dos seus apresentadores do coach. Transem em locais diferentes do parque. Mude o parque. Às vezes no parque, às vezes no shopping. Não caia na mesmice. É. Às vezes numa viatura de polícia, de preferência em cima. Porta-mal também, né? O porta-mala da viatura de polícia é meio foda porque implica que você tá sendo preso, né? Pô, é o round 2 depois de você ter transado em cima. No caso da polícia, faça se você for branco, tá? Não nos responsabilizamos por gente morta. Assim. E aí tem a cena que me lembrou o assassino do Zodíaco, que ele vai lá com a arma e rapta o casal. Leva eles pra casa e aí lá eles são comidos pela planta. O assassino do Zodíaco já tinha acontecido. Uhum. É engraçado que a mulher do casal, quando ela tá prestes a ser comida Ela pela não consegue planta, segurar o riso. tem até uma foto no IMDb que ela tá rindo. E tem mais algum casal além da mulher com dos peitos falsos? Não, acho que só esses dois, esses três. Ah, Um casal no quarto, um casal no quarto e um casal no carro. ok. Acho que é. Então ela come. Ok, então é mais mentiroso, porque ela come só 4 mulheres, incluindo. A mãe. hum, Incluindo a mãe. Incluindo a mãe, enquanto tem 6 no pôster. Não, tem a puta também, né? Então, lá. Ah, é, o A primeiro mãe, casal não é a comida. O primeiro prostituta. casal não é comida. Ah, É, lembrei. é provavelmente a cena mais bizarra. Tem a cena que quando a planta fala que ela quer se reproduzir, ele começa a encoxar a planta. E fica decepcionado quando ela diz que não era isso que ela queria dizer, que não via ele desse jeito. E aí é realmente quando vira um negócio de natureza, em que ele traz a planta macho pra eles se reproduzirem. No Chinelo, caso, sim, você lembra que a gente tava se perguntando se as fotos que tinha no espelho eram das próprias atrizes? sim, era. Não, não são. Não, Não, são da grande Karen Christie, que eu nunca ouvi falar, e da Danielle Devabre. São Daniel a. Devabra. Então, né? Grande É, Daniela Devabre. A gente grande Daniel sempre Devabra. bebe cerveja com ela. Que foram a Miss Novembro e a Miss Dezembro da Playboy de 71. Ok. Ó, cult Então eles realmente só, então eles realmente só pegaram o Playboy na banca e botaram. e botaram. Será que Porque o eles têm filme que pagar alguma coisa? tem que pagar pra revista. Não, mas pagar para a revista? Provavelmente não. Eles já pagaram sei lá quanto custava. 25 centavos que custava Playboy. Não faço ideia. É. Enfim, Mas, continua. assim, provavelmente se fosse um filme de melhor reputação, assim, de maior orçamento, teria que pagar por direitos de imagem. Mas do mesmo jeito que Papaco usou a trilha sonora do Um Punhado de Dólares e O Bom, o Mal e o Feio, eu não imagino Chama, que. chama o bom, o mal e o feio em português mesmo? Com certeza. Ok. É, Você tá não, procurando? Três Homens em Conflito. Ok. Vendo as fotos aqui, o fato do cara ser wrestler profissional explica o porquê ele é tão bolado. Uhum. Assim, mas assim, tem. Aliás, aparentemente usaram os dois títulos em português. PTBR e PTPT ou os dois ao mesmo tempo? Então, é que eu tô vendo, tem DVD que chama de O Bom, o Mal e o Feio, e tem DVD que chama Três Homens em Conflito, mas é o mesmo filme. Já assistiu? Tem Não. 4 horas. Você quer assistir ele quando a gente acabar o Vento Levou? Eu já vi. Olha, por que você não quer ver o Vento Levou? Eu já vi um filme de 4 horas. Porra, Chinelo. Você tem que entender que assim como o sexo, filmes não precisam durar só 5 minutos. Assim que os sexos não precisam durar mais que a maratona. Assim, a gente tava. Aí tem a cena mais bizarra do filme, que mostra um casal transando. Aí do nada eles começam a brigar depois de ter terminado. Determinado sexo, no caso. Sim, a mulher mata o homem e isso Henry aparece do nada na janela, dizendo que viu o que aconteceu, todo calmo, e que ele tem uma solução pro problema. Você acha que propagandas que seguem essa fórmula já existiam antes ou elas se basearam nessa grande
obra da cinematografia pra fazer. Tipo, Eu acho alguém que tá elas. andando, de repente cai. Damn, I wish I had better sneakers. Aí É, aparece alguém. Oh, you wish I had a better sneakers. Buy this. Sneakorama, the better. eu não tava imaginando a propaganda em inglês, né? Eu tava imaginando mais a mulher tirando a roupa da máquina de lavar, ela está amarelada aí. Nossa, nunca consigo terminar de lavar. E aí do nada aparece uma outra mulher ao lado. É por isso que eu uso sabão X com múltipla ação, torna sua roupa mais branca, mais macia, faz ela fazer seus impostos e recita o alfabeto ao contrário. Mas é mais ou menos isso. Você precisa se livrar de um corpo e eu preciso de um corpo para me livrar. E aí vão os dois até o quarto Você dele. para pra pensar, talvez canibais fossem bem mais tens ao crime organizado do que são usados atualmente, né? Nossa, se simplesmente deixassem de frescura, eu não precisava dissolver corpo em ácido ou colocar entre pneus. Podiam só fazer um churrasco. Então, Dizem que tem gosto de porco. não sei, nunca comi porco. Só gente. Eu peguei essa parte. Assim, aí eles vão no quarto, dão o corpo pra planta, e essa mulher que acabou de matar o marido está tão feliz com o Henry por ele ter ajudado ela a esconder o corpo que decide que vai transar com ele, como sempre, como é natural. E Henry está prestes a perder sua virgindade aos 40 e poucos anos, e aí a Eva come a mulher. Até um negócio, a mulher acabou de ver que a planta consegue comer a pessoa e ela vai pra perto da planta. É quase seleção natural, né? Ele decide matar a planta, É. volta com um revólver pra dentro do quarto. E quando ele volta, o seu coração se enche de alegria e ternura paternal, pois suas plantinhas haviam se reproduzido. Pois é. E aí ele prende o cara da floricultura e começa a dar as plantas. E acaba o filme. Mas é, muitas coisas memoráveis nesse filme. Por exemplo, a trilha sonora, que tem uma música e eles repetem ela ad infinito. Ou o fato que isso pode ser um problema da cópia que a gente viu, mas o som tá Horrível. desincronizado. O som ambiente tá mais alto do que a voz das pessoas. Ah, sim. É, realmente. Aí, como a gente viu sem legenda, tinha coisas que a gente simplesmente não entendia o que as pessoas estavam falando. Um problema desse filme é que ele também não é muito acessível, porque foi difícil de encontrar. E apesar que é uma daquelas situações que acho que pode baixar mesmo, porque não tem ninguém distribuindo, até onde eu saiba. Parece que na Amazon, se você quiser comprar o DVD. Ah, não, mas na Amazon Brasil não tinha. Mas acho que o shipping de coisa assim é internacional. Então, eu procurei na Amazon Brasil e tava esgotado. Caro ouvinte, se você comprar o DVD, por favor, nos empreste. Dizem que os extras são bons, eu quero ver como eles são. E eu vi, eu acho que custa tipo, R$ 166 no eBay. Quanto? R$ 166. Caro ouvinte, por favor, compre. Eu não vou comprar essa porra. Deve ser mais por causa da cotação do dólar, mas ainda é uns US$ 40. Então, assim, bastante, né? Bastante. Possivelmente porque não é tão fácil de encontrar. Onde a gente achou? Foi no Partsway, né? Foi no ParPay mesmo. Desculpa. Onde a gente teria achado, sinal? Eu ouvi dizer que tem um torrent no Pirate Bay, que por acaso tem um Cider, Por acaso, talvez teria um Cidro. que a gente não sabe quem é, mas obrigado a essa pessoa. Está Aposto que ela é fazendo. muito boa. É, Se ela fizesse um podcast, esse podcast seria ótimo. sim, eu ouviria. Eu também ouviria. Eu ouviria e daria dinheiro pra eles. Não $40, mas algum dinheiro. É. Se eu fosse Pedro Uma cópia Salomão, dos... eu iria no podcast deles. dele, porque a gente não sabe quantas pessoas são, né? Ou Justo. dela. Ou Acho dela. da pessoa. Pirataria é crime. É. Curte podcast, não compactua com essas práticas horríveis de pirataria. Dê dinheiro para uma pessoa já rica. Compre produtos. Compre produtos dessa coisa que provavelmente ninguém mais recebe royalty. Mas sim, Drinking Game, A gente vai falar assim, nota antes? a nota que eu dou pra ele, que eu acho que tem tantas coisas boas nele, quanto coisas tão ruins que são boas. Tinha algumas piadas que eu genuinamente ri, como ele encoxando a planta. Ao invés de dar uma nota negativa, eu daria uma nota complexa de 3i mais 2. Por referência, eu diria que o Little Shop of Horrors de 60, The Little Shop of The Horrors. Little Shop of Horrors de 1960, eu dou, acho. Eu tô em dúvida se eu dou um ou dois. Acho que 1,5. Vai na É, média. na média, né? É um que é quase um 2, mas não chega lá.
E o Little Shop of Horrors de 86, que é um musical, eu dou um 4. Então, assim, eu acho que vale a pena ver tanto o Please Don't Eat My Mother quanto o musical. E The Little Shop of Horrors, não sei se talvez se você quiser ver o primeiro papel do Jack Nixon. Eu acho que The Provavelmente. Little Shop of Horrors vale a pena ver se você tiver no hype de ver tudo, né? Ver Ah, por si sim. só, ele não foda-se. Quando você come um sanduíche, e você come um sanduíche com picles. Picles Hum. é ruim, mas já tá lá mesmo, então foda-se, vai, manda pra dentro. Quando você pede aqueles 30 centímetros de sanduíche do Subway e você E já tá. ainda vai no Subway. E você tá cheio depois do primeiro, era os 15. Você tá meio cheio, mas não tá completamente cheio. Aí você começa a comer os outros 15. E aí você tá mais ou menos assim, próximo à metade. Você não quer mais comer, mas você já começou. E você sabe que se você guardar essa porra, você não vai comer depois. Aí você termina. O The Mas, Little Shop of Horror é esse resto de sanduíche. eu acho que o único problema do Please Don't Eat My Mother, além dos problemas técnicos de áudio, ser difícil de entender o que a porra tá acontecendo, é que as cenas de sexo são muito longas e cansa. É, Elas são mais longas que a do Papaco e cansam mais. eu não acho que ela seja mais longa que o papaco. Então elas sentem mais longas que o Papaco e Ok. cansam mais. Até porque elas são divididas, enquanto o papaco era direto. E a do Papaco, pelo menos, tem alguma coisa engraçada no meio, sabe? Tipo, ai, me deixou toda assada. É. Ou a cena dá em alguma coisa engraçada. Uhum. Tipo, quando todo mundo para de transar pra encarar o Papaco. No Please Don't Eat My Mother, a cena é tipo um comercial, assim. É. Ele tá lá e é isso. É que na época era isso que é supostamente para atrair pessoas para os cinemas. Só que eu diria que o filme sobrevive, apesar disso hoje, já não é mais um atrativo, porque pornografia na internet existe. E também pornô chanchada é um pouco mais difícil de assistir com os amigos. Ou de convidar amigos para convidar alguém para vir assistir. Acho que é um programa de família pro domingo à noite, assim. Assim, papai, mamãe, titia. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Então, Chinelo. É, Mas então, Drinking Game? você não deu a sua nota. Minha nota é: eu gostei, mas não gostei tanto. Eu achei um pouco chato. Eu acho que as cenas de sexo, elas de fato quebram o flow do filme o suficiente para eu ficar desinteressado para as próximas cenas. E aí o filme tem que ganhar meu interesse de novo. E quando ele ganha meu interesse de novo, ele bota outra cena de sexo muito longa que quebra o interesse. Então tem sempre uma batalha de quando eu consigo ficar interessado, o interesse é destruído. É quase. Eu não sei o que eu ia falar. Foda-se. É quase qualquer coisa que seja assim. Pensa na melhor, pensa na metáfora para isso, ouvinte. É essa metáfora que se Bota nos aplica. comentários a É. metáfora. E se alguém colocar alguma coisa no comentário, talvez a gente edite o vídeo e bote por cima a sua metáfora. Um concurso de Não, eu não vou metáforas. fazer isso. Eu faço. Tá, meu vídeo já vai ter sido publicado, no caso. Tem como ser editado depois de publicado. Ok. Então eu diria, sei lá, eu não achei Então, ele tão genuinamente engraçado assim. Eu acho ele engraçado por ser ruim, embora tenha algumas piadas legais. Eu diria que minha nota final seria um -3 aí. Se ok, você cortar a cena de sexo, talvez um -4. ok. Sim, Se, acho que. se for tipo, se tiver no YouTube igual tem Papaco, que corta hum, tudo, ele ia ficar meia hora mais curto, mas melhor. ó, eu acho que ele também tem menos coisa pra cortar do que Papaco, mas também ia cortar a cena final dele se livrando do corpo do marido da Porque não mulher do precisa peito cortar. falso. Não precisa cortar tudo que é explícito, é só cortar tudo que é chato. Ok. São todas as cenas de sexo, muito longas. Tipo, pode Uhum. só mostrar, ó, eles estão fazendo sexo, corta. Eu digo no YouTube. No YouTube. No YouTube você pode botar pessoas nuas, é só você falar que é educativo. Aparentemente eles não checam, então, né? Eu acho que a questão é você colocar no título que esse é um exercício educativo de cinematografia. Você, nosso ouvinte, que não existe e que talvez faça um curso como cinema ou artes cênicas, faça o trabalho fácil de faculdade aí. Já tem um TCC pronto, né? Eu tenho um TCC pronto. É, Qual que é o nome Drinking da mulher que fez o doutorado em filmes cult mesmo, do Rio de Janeiro? Era Miranda? Mike, Miranda? Oi? Mike Castellano. Maica Castellano. Errei totalmente o nome. Ah, Então, você pode seguir os passos dela. Se bem que ela fez um rolê mais psicologia, sociologia, né? sim. Enfim, foda-se. Drinking Game. Eu ia falar toda vez que tem a música tema do Henry, mas e aí você não vai conseguir chegar ao final do filme, né? Você Eu acha acho que que Oi, toda vez que ele briga com a mãe? pode ser? Toda vez que uma cena de sexo que você fica desconfortável numa cena de sexo por ela ser longa demais? O que pode É, ser mais de uma vez por cena de sexo. acho que toda vez que ele sai da cena, aí volta e tá no mesmo.
pra cena de sexo, supostamente horas depois está no mesmo lugar, você volta a beber. Pra ser mais direto, toda vez que ele volta pra cena de sexo, hora depois ela tá no mesmo lugar, você bebe? Toda vez que o casal estiver em tese simulando sexo, mas a câmera tá numa posição ruim, aí você consegue ver que o pau do cara tá mole e só batendo, estapeando a barriga da mulher. Assim, Tipo, é só botar a câmera um pouco mais alta, filmar de é, lado, porque você tem que filmar de trás. depende da cena do carro, é porque, não sei, teria que entrar no carro ou tirar o vidro do carro Acho que não tinha um e orçamento abaixar os suficiente. bancos. Que mais? Acho que o clássico, toda vez que alguém morrer, Toda vez que ele morrer. toda vez que ele começar a olhar Playboy, Se ele falar alguma coisa e você não entender pelo barulho ambiente, beba. quando ele for. Se você pegar a versão que tá com áudio sincronizado, toda vez que ele der o áudio e reagir muito depois, você bebe? E, Pra pensar, a gente podia colocar o filme no X-Videos, né? provavelmente. Coloca, pra ele ficar mais disponível pro público. Eu vou ver sobre isso aí. Não garanto nada. Mais alguma coisa a gente acaba. A gente acaba finalmente. Hum. Terceira vez que tenta gravar. Assim, que consegue se reunir, né? Porque tentar, toda vez que a gente marcou, acho que essa é tipo oitava. Justo. Ok, próxima semana outra coisa, talvez Trolls 2. Talvez Music, filme da CIA. Talvez o filme da Central de Inteligência Americana. Então, eu acho que é isso.